Muito bem. Nós sabemos que as crianças, elas têm um papel muito importante na nação, na igreja, na família. Todos nós fomos crianças. E é na infância que nós vamos aprender os princípios, é na infância que nós vamos ser moldados para podermos ter uma vida frutífera, uma vida feliz, uma vida equilibrada. Melhor do que eu para falar isso? Radassa, né, Radassa? Radassa, é muito lindo e muito especial que você possa estar hoje à frente dos Gideões Mirins, sendo que você passou por todas as fases, não é? Com Você certeza. foi Gideã Mirim, foi monitora, foi conselheira, foi missionária junto com sua mãe, levando nas nações. O que você sente, Radassa, sobre isso, sobre o trabalho com as crianças, a importância de trabalhar com as crianças na igreja? Bom, inicialmente, assim, eu acho que, como desde pequena, sendo uma Gideã Mirim, eu fico brincando que, desde pequena, eu era cobaia dos Gideões Mirins, porque a mamãe, ela, antes mesmo dos Gideões Mirins começar, ela já colocava eu, a Raíssa e a Sânia para orar os 15 minutos, para fazer o lei, a promessa, devocional, tudo. Então, assim, hoje eu vejo o quanto isso foi importante, eu vejo o quanto isso ajudou a mim, as minhas irmãs e até mesmo aos Gideões Mirins que estiveram nas primeiras tropas com a gente, que se formaram e que hoje realmente já são adultos, são pessoas tementes ao Senhor, que têm sido líderes, que têm ido à frente, caminhando, têm ido às nações, hoje são missionários, estão na faculdade fazendo a diferença. Então eu vejo o quanto isso foi importante, tem sido importante. Eu digo e eu repito que toda criança ela tem um potencial que, se você despertar nela, esse potencial ele é imensurável. Então, hoje, nós temos o papel e o dever de estar implantando essa sementinha no coração de cada uma delas. E o Gideão Mirim tem feito isso. É tão bonito ver o testemunho de tantas crianças que já ligaram na sede, que já contaram, tantos pais que também já compartilharam conosco a história de como a vida deles mudou através da oração dos seus filhos, como a convivência em família mudou depois que seus filhos entraram nos Gideões Mirins. Então, é muito bonito ver o que os Gideões Mirins têm feito, não só aqui no Brasil, como nas nações também. É interessante, sempre voltando na África, Sim, né? Sim, África é muito especial, não é, Radassa? Com certeza. Mas eu me lembro direitinho Sim. de quando a gente implantou os Gideões Mirins lá. Na África do Sul? Não só na África do Sul, na África do Norte também, no continente africano no geral. Sim. Mas o primeiro lugar foi na África do Sul. Uhum. E eu lembro que eu fiquei com a turminha das crianças que era menorzinha. E hoje, depois que a gente retornou, é tão bonito ver que hoje eles, embora ainda assim, são crianças, né? Ainda. Adolescentes, assim. Mas é tão bonito ver o trabalho que eles continuaram fazendo, mesmo após a nossa saída. Então a gente vê que é aquela sementinha que a gente colocou que realmente frutificou. E hoje... É como dar um norte, né, Radassa? Sim, com certeza. Uhum. E realmente, na sede a gente pode ver isso, quanto os Gideões Mirins têm feito a diferença aqui e fora. Agora há pouco tempo, os Gideões Mirins, os Gideões Teens fizeram um intercâmbio. Sim, a Uruguai. Isso, Uruguai. Então, muito lindo. Pois é, então a gente pode ver o quanto os Gideões Mirins têm crescido em volta do mundo, tem sido importante e tem feito a diferença. Verdade. Talvez você diga assim, mas
O que é este ministério? O que são os Gideões Mirins? Bem, o Ministério 24 Horas Diante do Senhor começou com os adultos, com a torre de oração 24 horas, no dia 1º de abril de 2003. E desde então, desde essa época até hoje, não paramos de orar, dia e noite. E o exército só vai crescendo pelo mundo afora. Já são mais de 45 nações que estão com esta semente tão preciosa. E precisamente neste final de semana, nós entramos em Camarões. E o pastor de Guiné Equatorial foi até Camarões para levar esta semente tão linda. E no dia 7/7 de 2007, começou a primeira torre de adoração. Adoração sem cessar. E então, em 2007, nós recebemos uma cartinha. A cartinha veio para a Suzy, uma cartinha de uma criança de Araxá. O menininho escreveu dizendo: olha, meu pai e minha mãe são gideões, eles vão para a torre orar, mas eu queria orar também. Por favor, faz uma torre para os Gideões Mirins. Ele mesmo deu o nome. E a Suzy, então, comprou a ideia. E oramos, buscamos do Senhor, e seguindo o projeto de como as crianças, os escoteiros, os desbravadores, o Juade, e crianças que têm aquela disciplina militar, então foi formado o corpo ou a logística dos Gideões Mirins. E agora nós estamos aí com tantos projetos tão lindos de intercâmbios. Gideões Mirins já estiveram na Argentina, do Brasil com a Argentina. Os teens já estiveram agora no Uruguai. E nós temos a questão das crianças envolvidas com a nação. E no Brasil é o 7 de setembro, não é, Radassa? Com certeza, Isso. que acabou de acontecer. Isso. E a gente pôde ver mais uma vez o quanto Deus foi maravilhoso, né? A gente pôde ver que houve uma nova formação no desfile. O intuito, a partir desse ano, é com a unidade entre as crianças, entre as igrejas, entre as denominações. Então, a gente vê que é importante com que os próprios Gideões Mirins eles se envolvam com as demais igrejas. Então, a formação ela foi feita de uma maneira diferente. Ela foi separada por tropas. Sim. Então, foi a tropa 1, a tropa 2 e a tropa 3. E isso é muito importante, porque a gente, fazendo isso, a gente está mostrando para as outras pessoas que nós não somos um ministério de uma certa denominação, mas sim nós somos um ministério que faz parte do corpo de Cristo. Isso é tão lindo. Sim. A premissa, quando nós oramos, o primeiro tópico da oração do Gideão é pela unidade do corpo de Cristo. E a Radassa entrando agora nessa liderança dos Gideões Mirins, assumindo, a primeira coisa foi essa, né, Radassa? Colocar Sim, as normas, certeza. a padronização. E algo muito lindo foi no desfile do 7 de setembro, os Gideões Mirins no Brasil estarem desfilando por tropas, mas as igrejas todas unidas. Não a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, mas as crianças todas ali mescladas, entendendo a maravilha do corpo de Cristo. E essa semente é muito importante, por causa da separação de denominações, isso gera um distanciamento. Mas quando, desde pequenininhos, eles já entendem que somos um só corpo. Eu creio que você está com vontade de ver como foi o 7 de setembro dos Gideões Mirins neste ano de 2016. Então, nós vamos chamar a reportagem, a Rede Super esteve ali, filmando, marcando a sua presença. Então, vamos ver a reportagem do 7 de setembro dos Gideões Mirins em Belo Horizonte. Vamos lá. Na última quarta-feira, o Ministério Gideões Mirins participou de uma celebração muito importante para o país. Os pequenos intercessores desfilaram no 7 de setembro, em comemoração aos 194 anos de independência do Brasil. Sou Gideão Mirim, oro todo dia assim, creio que Deus pode abençoar as crianças de todo lugar.
a terceira vez que os Gideões Mirins participam deste momento cívico. Mas este ano o desfile tem um quê especial, pois marca a volta de Radassa Valadão à diretoria do Ministério. Após esse longo período, em que houve, infelizmente, Deus levou minha mãe, eu creio que é algo que o Senhor já havia preparado, porque desde pequenininha eu comecei com os Gideões Mirins, a mamãe já havia nos treinado, eu e as minhas irmãs. Então o projeto ele não surgiu do nada e eu creio que é da vontade do Senhor. Falando um pouquinho sobre o 7 de setembro, por que fazer parte desse desfile, desse momento cívico para o Brasil? Bom, nós acreditamos realmente que a intercessão, principalmente vindo de uma criança, ela é muito significativa. E o que a gente quer fazer aqui é realmente abençoar a nossa pátria. E todas essas crianças que estão aqui, elas tiveram um tempinho orando, jejuando, se preparando, se consagrando para esse momento, para estar abençoando a nossa nação. Todas essas crianças, elas já têm consciência do que eu disse quanto ao desfile e elas quiseram fazer parte. As crianças que estão aqui, elas não estão aqui de forma obrigatória, de maneira alguma. Os conselheiros também que estão aqui não estão de forma obrigatória, eles estão aqui porque querem estar aqui, já se prepararam para esse momento. Para chegar até aqui, tanto os conselheiros quanto as crianças foram muito bem instruídos. Nós tivemos um momento de jejum, oração, algumas crianças ainda estão em jejum, mas a proposta foi essa, a gente entrar em um jejum e oração até esse dia. Para as crianças é algo muito importante, como tem muitas crianças que nunca desfilaram por nenhuma instituição escolar, é uma oportunidade para elas estarem marchando e declarando o nome do Senhor. E a alegria delas é isso, fazer conhecida através do Ministério de Gideões Mirins crianças que oram, crianças que fazem parte da igreja de hoje. Verdade, coragem, amor, o Brasil precisa disso pra viver com mais louvor. Eu acho que a importância é para mostrar para as outras pessoas que Deus é o nosso Salvador e evangelizar para as outras pessoas. E o que significa para você desfilar no 7 de setembro com esse exército? Para mim é muito especial, porque os Gideões Mirins faz parte da minha vida. E é importante para você mostrar para Belo Horizonte inteira o amor que você tem por Deus, por Jesus. Você fala sobre Deus, que Ele morreu na cruz por nós. Eu tenho uma frase e agora eu vou dizer: eu sou intercessor e vou orar por você. É muito maravilhoso ver que as crianças têm o seu lugar na nossa pátria, o seu lugar de orar pelo Brasil. É muito importante que elas, desde pequena, possam ter esse entendimento de que nós fazemos parte, de que nós não só somos brasileiros, mas nós fazemos parte na construção da nossa história. O desfile, inicialmente, eu creio que foi algo que Deus ele proporcionou para o Ministério. Não foi como que algo que nós corremos atrás, que realmente a gente queria aquilo ali de forma em que nós corremos atrás com as nossas próprias forças, foi algo que veio até nós. Então a gente crê que foi realmente uma bênção e uma grande abertura que nos foi dada justamente para estar fazendo esse ato profético, abençoando o Brasil. É muito lindo a gente poder ver esses soldadinhos de Cristo marchando, decretando a palavra de Deus, orando. E assim nós sabemos que em vários lugares do Brasil
os Gideões Mirins ali estiveram, com a sua presença, ali estiveram proclamando a sua fé e a bênção do Senhor sobre o nosso país. A presença das crianças na nação. Nós, quando lemos as Escrituras, quando Esdras, Neemias reuniram o povo para ler as Escrituras e para passar as ordens do Senhor, a Bíblia diz bem claro que ali estavam todos, inclusive as crianças. É tão importante, né, Radassa, que as crianças estejam participando de tudo. Mas, Radassa, eu queria que você compartilhasse um pouquinho dos seus planos, os projetos, como está o Ministério Gideões Mirins em 2016. Bom, primeiramente, voltando, né, ao desfile, antes do desfile foram feitas reuniões com os supervisores dos Gideões Mirins, das diversas igrejas que nós temos aqui no Brasil. Alguns não puderam comparecer, mas foi uma reunião muito produtiva. A gente pôde perceber que as igrejas que estavam sendo representadas ali realmente entenderam que o ponto principal que os Gideões Mirins, a partir de agora, está querendo focar é na unidade do corpo de Cristo. Então, a gente, como um geral, né? Nós gostaríamos, a partir da base, nós gostaríamos de chamar a todos os supervisores, conselheiros, para estar se unindo conosco no nosso próximo evento, que vai ser no fim do ano, em novembro, que vai ser o nosso encontro, que a partir dali nós vamos estar mais uma vez unindo como corpo de Cristo e falando um pouco mais sobre os nossos planos para 2017, falando um pouco mais sobre o novo uniforme, a nova revistinha que vai ser lançada, a nova organização, a didática de como vão ser feitas as aulas. E o que nós mais gostaríamos é que todas as igrejas se unissem, entendessem que os Gideões Mirins, ele, a partir da base, ele é um só. E indiferente do país, indiferente da denominação, da igreja, o importante é entender que nós estamos juntos em oração. E isso foi uma coisa muito bonita, porque nas reuniões que foram feitas antes do desfile, foi comentado que eram para colocar as crianças para estarem orando pelo desfile, por tudo que iria acontecer, até porque nós entramos no desfile depois de entidades que vão contra o que nós acreditamos. Então, nós cremos que nós fomos varrendo tudo que foi ministrado contra o Brasil, contra Belo Horizonte. Nós acreditamos que nós viemos ali atrás com intercessores mesmo. Então, as crianças e os conselheiros e os supervisores, eles já estavam orando, jejuando, já juntamente como não só uma entidade, não só como uma igreja, mas depois dessa reunião eles entenderam que esse era um plano para estar sendo feito juntos. Então, através das redes sociais, nós temos nos comunicado e tem sido um tempo maravilhoso. E a partir de agora, todas as igrejas, as diferentes denominações, elas já estão acatando essa nova visão, que é a visão principal e essencial. Então... Amém. Amém. Tem muita coisa, né, Radassa? Muita coisa. Então, vamos ter o congresso, nós vamos ter o nosso 3º Congresso Internacional dos Gideões, e os Gideões Mirins estarão ali participando, ali com a sua formação militar, com novidades, coisas lindas. As crianças têm muita facilidade para decorar, para memorizar. Queremos usar tudo isto, não é, Radassa? E esses princípios tão elementares, tão importantes da Palavra de Deus. A nova revistinha vai ser sobre o temor do Senhor. Temor do Senhor. Porque hoje o que estamos vendo é exatamente isso. As pessoas não estão tendo temor de Deus. Elas não têm o temor de falar coisas tão terríveis e de fazer coisas tão terríveis contra Deus. E o temor do Senhor traz exatamente não ter medo de Deus, mas o temor do Senhor é levar Deus a sério, é saber que a palavra dele é a verdade, é comprovar
que é a verdade, a palavra de Deus, e trazer todos estes princípios para as nossas crianças. Então, a gente está com uma turma muito boa, não é, Radassa, de conselheiros. E, Radassa, eu queria que você, em poucas palavras, pudesse trazer, principalmente aos pastores que estão nos assistindo, a estrutura dos Gideões Mirins. Como que pode ter na igreja os conselheiros, como que funciona a implantação dos Gideões Mirins numa igreja? Bom, em poucas palavras, então vamos lá. Primeiramente, se você é um pastor que tem na sua igreja, às vezes já tem os Gideões 24 horas, gostaria de ter os mirins ou não tem e gostaria de ter, primeiro você tem que ligar para a sede, eu creio que o número está aí embaixo, e nesse número você vai estar falando com uma das nossas secretárias, e a partir daí elas vão estar agendando uma data para estarmos indo pessoalmente conversar com você, e a partir daí, o pastor entendendo realmente, o pastor, pastora, a visão do ministério, a visão dos Gideões Mirins, o que realmente é a essência do Gideão Mirim, aí sim, nós vamos estar indo, juntando aquele grupo de pessoas que vão ser os conselheiros dos Gideões Mirins. Vai estar sendo feito um treinamento com essas pessoas para que elas estejam aptas para exercer a função de um conselheiro, que é estar ali não só como um professor, mas sim uma pessoa que vai acatar aquelas crianças e realmente protegê-las do que o mundo tem feito e tem ensinado. Então, logo após essa reunião, esse curso que vai ser passado, aí sim, depois disso, os Gideões Mirins, ele começa a romper. Então, vai ser feita a primeira turminha, as crianças que vão querer começar, que é a turminha da iniciação. Aí sim, depois dessa turminha, elas formam, tem uma formatura maravilhosa, bem bacana, e aí sim, eles começam realmente a estar integrados 100% dentro dos Gideões Mirins. É muito lindo, né, Radassa? Com certeza. E o foco básico, principal dos Gideões Mirins é não só a sociabilidade, não só o respeito, a família, mas a criança entrar na vida espiritual, a criança ter o seu relacionamento com Deus, orando todos os dias, 15 minutos de intercessão, lendo a palavra de Deus. E aquilo que você disse, né, Radassa, logo no início do programa, como que as crianças que entraram, foram Gideões Mirins até a sua adolescência, os 13, 14, 15 anos, ligados ali, entraram para a faculdade com firmeza, sendo líderes. Hoje, quantos são líderes? E é muito lindo que nas formaturas nós temos meninos que foram Gideões Mirins, hoje estão com 15, 16, 18 anos, e eles é que pregam. É muito lindo isso, né? Ver o fruto do trabalho. Exatamente. É aquela sementinha que foi plantada no início, que deu fruto e germinou. E um fruto bom. Com certeza. Não é? E agora também, né, Radassa, você, além dos Gideões Mirins, você também está consolidando missões 24 horas e alavancando os Gideões Mirins por esse mundo afora. Com certeza. A par da questão da oração, um dos propósitos dos Gideões Mirins é para que ele cresça como um Gideão Mirim, depois ele se torne um Gideão Teen, um Gideão Jovem e vá para as nações. Ide por todo mundo. Amém. Então, nós estamos juntos e a gente já pôde ver isso a partir até mesmo de Gideões Teens. Sim. Se os pais autorizaram e, como a gente falou anteriormente, já fizeram intercâmbios. Então, missões é também um ponto-chave para o Gideão Mirim. Isso. E esse ano você está fazendo o cofrinho de missões para levantar os recursos para as crianças e para o ministério, que missões não tem jeito de fazer sem os recursos.
Qualquer coisa que você vai fazer numa nação, precisa levantar os recursos. Então tem o cofrinho dos Gideões Mirins e talvez um programa posterior a gente vai falar só de missões e disso aí. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.